A manhã seguinte chegou com um misto de desconforto e ansiedade para Catharine. A vastidão da mansão a fazia sentir-se ainda mais deslocada, como se fosse uma intrusa em um mundo que não lhe pertencia. Apesar disso, ela sabia que precisava se adaptar, pelo bem das crianças e das irmãs no convento. Enquanto descia as imponentes escadarias em direção à sala de jantar, encontrou Edgar já à mesa. Ele lia o jornal, com uma xícara de café ao lado, parecendo perfeitamente à vontade. Quando notou sua presença, abaixou o jornal e a analisou com um olhar avaliador. Bom dia, esposa, disse ele, com um tom carregado de ironia. Bom dia, respondeu Catharine, tentando manter a calma enquanto se sentava na ponta oposta da mesa. Edgar inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Dormiu bem? Bem o suficiente, respondeu ela, sem olhar para ele. Ele sorriu. Ótimo. Precisamos nos preparar para a visita de meu pai hoje. Catharine ergueu os olhos, surpresa. Seu pai? Ele vem aqui? Sim, e você precisa desempenhar o papel de esposa dedicada com perfeição. Ele é um homem observador, Catharine. Não podemos permitir que ele desconfie da natureza do nosso acordo. Ela respirou fundo. E o que exatamente espera que eu faça? Simples, sorria, concorde com tudo e me trate como o marido perfeito. Isso é pedir muito? Catharine fechou os olhos por um momento, lutando contra a irritação que crescia dentro dela. Entendido. A chegada de William Monterrey. Mais tarde, a chegada de William Monterrey trouxe uma tensão palpável à mansão. O pai de Edgar era um homem de porte aristocrático, com cabelos grisalhos bem penteados e uma expressão severa que parecia julgar tudo ao seu redor. Catharine tentou parecer confiante enquanto o cumprimentava. Senhor Monterrey, é um prazer conhecê-lo. William a observou por um momento, como se a estivesse estudando. Então, deu um leve aceno de cabeça. O prazer é meu, jovem. Edgar nunca mencionou que tinha tão bom gosto. Ela corou, desconfortável, enquanto Edgar soltava uma risada contida. Você sabe como sou reservado, pai, disse Edgar, abraçando Catharine pela cintura com um gesto possessivo que a fez gelar. Prefiro surpreender. William sorriu, mas havia algo em seus olhos que transmitia desconfiança. Espero que sua esposa seja tão encantadora quanto parece, Edgar. Afinal, casar-se não é apenas um acordo, mas um compromisso de vida. As palavras soaram como uma provocação, e Catharine sentiu o peso do olhar de William sobre ela. Durante o jantar, William questionou Catharine sobre sua vida antes de conhecer Edgar. Ela respondeu com cuidado, evitando mencionar o convento ou suas antigas ambições. Você parece ser uma mulher simples, comentou William, bebendo um gole de vinho. Isso é bom. Edgar sempre foi atraído por complicações. Edgar revirou os olhos. Por favor, pai, não comece. William deu uma risada curta, mas logo ficou sério novamente. Ainda assim, espero que esta união traga estabilidade para a família. Como sabe, Edgar, o testamento será finalizado em breve. E sua situação conjugal terá grande peso em minhas decisões. Catharine sentiu a tensão aumentar. Edgar, no entanto, parecia imperturbável. Eu sei, pai. Não se preocupe. Catharine e eu somos muito felizes juntos. Ele segurou a mão dela sobre a mesa, apertando-a de forma teatral. Catharine manteve o sorriso, mas sentiu a frieza do gesto. Depois que William foi embora, Edgar se aproximou de Catharine no corredor. Você se saiu bem, disse ele, encostando-se à parede com um sorriso satisfeito. Foi exaustivo, respondeu ela, cruzando os braços. Seu pai é intimidador. Ele precisa ser, Edgar retrucou. É um homem que construiu tudo do zero. Mas você o convenceu. Isso é o que importa. E se ele exigir mais provas de que somos um casal? Ele deu de ombros. Se for necessário, daremos essas provas. Estamos nisso juntos, Catharine, quer você goste ou não. Isso não é certo, Edgar, disse ela.
Ele se aproximou, inclinando-se para sussurrar perto do rosto dela. E ainda assim, você disse sim. Catharine o observou se afastar, sentindo-se presa em um jogo que não sabia como vencer. Dias depois, enquanto Edgar chegava tarde de uma reunião, encontrou Catharine na cozinha. Ela estava preparando um bolo, ainda usando um vestido simples, mas com um ar de serenidade que o desconcertava. Não sabia que você sabia cozinhar, ele comentou, surpreso. Aprendi no convento. As irmãs me ensinaram. Ele a observou por um momento. Você é diferente de qualquer mulher que já conheci. Catharine ergueu os olhos para ele. Pela primeira vez, Edgar parecia sincero. E isso é bom ou ruim? Ela perguntou, desconfiada. Ainda estou decidindo, respondeu ele, com um sorriso enigmático. Naquela manhã, Edgar havia saboreado um pedaço do bolo que Catharine fizera. A delicadeza do sabor o surpreendeu, mas ele não se permitiu refletir muito sobre isso enquanto seguia para o escritório. A chuva começou leve, um som tranquilo contra as janelas do escritório, mas logo foi interrompido por um movimento lá fora. Ao olhar pela janela, ele viu Catharine no jardim, sua figura franzina destacando-se contra o cinza da chuva. O que a noviça estava fazendo na chuva? Ele apertou os olhos e, para seu espanto, viu que ela subia em uma árvore. Mas que diabos, ele murmurou, já levantando. Ao sair correndo do escritório e descer as escadas, sentiu a irritação misturar-se à preocupação. Quando chegou ao jardim, a visão era de tirar o fôlego. Catharine, determinada, estendia o braço para um pequeno gato preso nos galhos. Catharine, desça daí agora! Edgar gritou, sua voz grave cortando o som da chuva. Mas ela parecia não ouvi-lo ou, mais provável, estava ignorando. Ele se aproximou, sentindo a raiva aumentar junto com o medo de que ela caísse. Antes que pudesse chegar à árvore, aconteceu exatamente o que ele temia, Catharine perdeu o equilíbrio. Edgar reagiu instintivamente, correndo para alcançá-la. O impacto do corpo dela contra os braços dele o fez cambalear, mas ele a segurou firme, protegendo-a da queda. Você está louca? Poderia ter se machucado. Ele rosnou, mas a preocupação suavizava sua voz. Catharine, envergonhada e ofegante, murmurou. Eu não podia deixá-lo lá em cima. Olhando para o pequeno gato tremendo em seus braços, Edgar suspirou, derrotado. Ele carregou Catharine para dentro da mansão, a chuva escorrendo por ambos. Quando a colocou no chão do hall, só então percebeu o estado dela. O vestido molhado estava colado à pele, revelando suas curvas sutis. Edgar tentou desviar o olhar, mas falhou por um instante. Não faça mais isso. Ele disse, tentando recuperar o controle de sua expressão. Catharine, sem jeito, puxou o tecido molhado tentando se cobrir. Posso ficar com ele? Perguntou, segurando o pequeno animal com um toque protetor. Ele a observou por um longo momento, os olhos escuros avaliando-a. Finalmente, suspirou. Pode. Os olhos de Catharine se iluminaram com um brilho que ele não esperava. Edgar balançou a cabeça, frustrado consigo mesmo. Aquela mulher tinha o dom de desarmá-lo, mesmo quando ele não queria. Subindo para o quarto, Edgar sentia o tecido úmido de sua camisa grudando na pele, mas não era isso que o incomodava. Era a imagem de Catharine, completamente molhada, que insistia em não sair de sua mente. Ao entrar no quarto, ele fechou a porta e começou a tirar a camisa. O reflexo no espelho mostrou um homem diferente, com uma expressão quase divertida. Ele não conseguiu evitar o sorriso que surgiu em seus lábios. Essa mulher, murmurou para si mesmo, balançando a cabeça. A cena de Catharine, com o vestido simples colado ao corpo, lhe parecia tão inocente e ao mesmo tempo tão provocante que o deixava desconcertado. Ela sensual e provocante mesmo sem saber. Depois de vestir uma camisa seca, Edgar sentou-se na beira da cama, ainda absorto nos pensamentos. Por mais que tentasse, não conseguia decidir se aquilo o irritava ou o encantava. Talvez fosse um pouco dos dois.
Preciso me lembrar do porquê desse casamento, disse em voz baixa, como se tentando convencer a si mesmo. Mas o sorriso em seus lábios não desapareceu. E pela primeira vez, Edgar cogitou realmente consumar o casamento. Horas depois, Edgar estava em seu escritório, mas não conseguia se concentrar. A imagem de Catharine na chuva ainda o atormentava. Quando decidiu checar como ela estava, encontrou a empregada no corredor, parecendo preocupada. Senhor Edgar, a senhora Catharine não está bem. Parece que pegou um resfriado. Edgar franziu a testa, sentindo uma pontada de culpa. Subiu apressado até o quarto dela e, ao entrar, encontrou Catharine deitada na cama. Seu rosto estava pálido, e o rubor em suas bochechas denunciava a febre. Catharine, ele chamou, a voz grave suavizando-se. Ela abriu os olhos com dificuldade e tentou sorrir. Estou bem. Não, você não está. Eu vou chamar um médico, ele disse, já pegando o telefone. Após a consulta, o médico recomendou repouso e medicação. Edgar garantiu que todas as instruções fossem seguidas à risca e, para surpresa de todos, decidiu ficar ao lado dela durante a noite. Após o médico sair e confirmar que Catharine precisaria de repouso, Edgar decidiu ficar no quarto. Ele começou sentado ao lado da cama, mas conforme as horas avançavam e o cansaço se acumulava, acabou deitando ao lado dela. Enquanto ela dormia profundamente, ele ficou observando-a. O rosto pálido de Catharine tinha algo de frágil, mas ao mesmo tempo, Edgar percebia a força que ela carregava. Sem se dar conta, acabou adormecendo ao lado dela. Na manhã seguinte, Catharine abriu os olhos sentindo-se mais leve, embora ainda um pouco fraca. Quando virou o rosto, levou um susto ao ver Edgar deitado ao seu lado, os olhos fechados e a respiração tranquila. Edgar! Ela exclamou, tentando se sentar. Edgar abriu os olhos lentamente, despertando do sono com a voz alarmada de Catharine. Ele piscou algumas vezes antes de perceber onde estava. Bom dia, disse, com um tom rouco, sem se mover. O que está fazendo aqui? Perguntou ela, com as bochechas corando. Ele se apoiou no cotovelo, encarando-a com um leve sorriso. Estava cuidando de você. Na cama. Ela balbuciou, claramente desconcertada. Você estava febril. Não parecia certo deixá-la sozinha, ele respondeu, sem se importar com a confusão dela. Catharine puxou o cobertor, tentando se afastar um pouco, mas Edgar apenas a observou, divertido. Não precisa se preocupar. Eu só estava garantindo que você não fugisse para resgatar outro gato no meio da chuva. Ela ficou ainda mais envergonhada, mas, antes que pudesse responder, ele completou. Descanse mais um pouco. Vou pedir para prepararem algo leve para você. Ele se levantou, ajustando o terno com uma tranquilidade irritante. Quando saiu do quarto, Catharine ficou encarando a porta, o coração disparado. Por mais desconcertante que fosse a situação, ela sentiu algo diferente, algo que não queria admitir nem para si mesma. Naquela tarde, Edgar estava no seu quarto quando ouviu a voz de Victor ecoando pela mansão. Seu irmão tinha o dom de aparecer nas horas mais inconvenientes. Ele entrou no quarto sem bater, com um sorriso provocador nos lábios. Edgar, que surpresa você estar em casa. Achei que estaria ocupado com suas reuniões. O que você quer, Victor? Edgar perguntou, sem paciência. Vim conhecer sua esposa. Ouvi dizer que ela é especial, Victor respondeu, o tom sarcástico evidente. Edgar bufou, mas não conseguiu evitar a preocupação. Ele sabia que Victor gostava de testar limites, especialmente quando se tratava de algo que o irritava. Ela está descansando. Não quero você incomodando. Descansando? Ora, então não vou fazer muito barulho. Só quero dar as boas-vindas. Antes que Edgar pudesse impedi-lo, Victor já estava a caminho do quarto de Catharine. Edgar o seguiu, o sangue fervendo com a insolência do irmão. Ao entrar no quarto, Victor encontrou Catharine deitada, ainda pálida,
mas com um olhar curioso e um pouco apreensivo diante do estranho. Então você é a famosa Catharine? Vitor disse, sorrindo de forma exagerada. Catharine olhou para Edgar, claramente desconfortável. Quem é ele? Perguntou baixinho. Meu irmão, Vitor, Edgar respondeu, cruzando os braços. Vitor se aproximou mais da cama, mas Edgar, sem dizer uma palavra, sentou-se ao lado de Catharine, como uma forma silenciosa de estabelecer território. Catharine, meu irmão às vezes esquece as boas maneiras. Não dê muita atenção. Vitor arqueou uma sobrancelha, notando o gesto possessivo de Edgar. Você parece muito protetor. Está com medo de perder sua esposa, Edgar? Sentindo a provocação e a desconfiança nas palavras de Vitor, Edgar virou-se para Catharine. Antes que ela pudesse reagir, ele segurou seu rosto com firmeza e a beijou. No início, Catharine congelou, os olhos arregalados. O beijo era firme, mas sem emoção, uma encenação para Vitor. Porém, algo mudou. Lentamente, o toque de Edgar ficou mais suave, e Catharine, hesitante, começou a corresponder. O beijo tornou-se mais intenso, carregado de algo que nenhum dos dois esperava sentir. Quando Edgar finalmente se afastou, os olhos dele estavam fixos nos de Catharine. Ela respirava rápido, o rosto corado, sem saber o que dizer. Vitor, do outro lado, observava com um sorriso cínico. Bom, parece que vocês estão se dando muito bem, disse ele, rindo. Não vou atrapalhar mais. Quando Vitor saiu, Edgar permaneceu sentado ao lado de Catharine. Ele observou o rosto dela por um momento, tentando entender o que acabará de acontecer. Então, com a mesma calma irritante de sempre, disse: Isso foi necessário. Catharine, ainda confusa, desviou o olhar. Claro. Mas ambos sabiam que aquele beijo tinha despertado algo que nenhum dos dois estava pronto para admitir. Continua no próximo capítulo. Se inscreve no canal para continuar acompanhando essa história de amor.